a mais um devocional neste canal. Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com a graça de Deus. No nosso devocional de hoje, vamos falar sobre o orgulho. O orgulho nos faz pensar que precisamos menos do Senhor, sabe? É um assunto que nem todo mundo está preparado. Mas vamos iniciar nosso devocional no livro de Romanos. Antes de iniciar, eu peço para que você se inscreva no canal, habilite o sininho e também compartilhe esta palavra para quem precisa ouvi-la, amém? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso devocional. No livro de Romanos, capítulo 21 ao capítulo 25, diz assim: Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, deixando impunes os pecados anteriores cometidos. Aleluia! Existe uma ilusão que nos afasta da presença de Deus, sem mesmo que percebamos. É uma ilusão de autossuficiência. Sabe, às vezes ela aparece de forma evidente quando pensamos que somos melhores que as outras pessoas. Mas, na maioria das vezes, ela é muito mais discreta. Ela vem muito discreta, sabe? Ela aparece quando acreditamos que nossas obras são suficientes, que o nosso conhecimento sobre Deus nos torna mais justos do que as outras pessoas, sabe? Que conseguimos caminhar sem depender completamente da graça de Deus. Foi exatamente essa ilusão que Paulo confrontou no livro de Romanos, a escrever a carta. Se você tiver um tempo, leia o livro de Romanos, vale a pena. Nos primeiros capítulos, o Paulo ele faz algo impressionante. Primeiro, ele mostra que vivia longe de Deus e que precisava de Cristo, sabe? E depois ele mostra que conhecia a lei e também precisava de Cristo. E no terceiro, ele diz e confronta quem era religioso, confiava na própria justiça. E no final ele chega a uma conclusão, que todos nós precisamos. Ele diz, não há justo, nenhum sequer. Ninguém ficou de pé diante de Deus dizendo, eu mereço a salvação. Todos nós precisamos reconhecer e estar próximo de Deus. Amém? Todos nós precisamos reconhecer que sem a graça não somos nada. Se Deus não te dá o fôlego de vida, se Deus não te dá saúde, você não consegue sequer levantar da cama, sabe? A gente com uma rotina pesada, com o trabalho, tem gente que tem filho, tem gente que é empresário, tem gente que trabalha para si mesmo, esquece de agradecer, é no pequeno detalhe, sabe? De manhã acordou, agradeça a Deus, porque às vezes o ego vem e a gente não percebe. E isso é muito triste. O maior obstáculo entre nós e Deus nem sempre é o pecado que todos conseguem enxergar. Muitas vezes é a confiança em nós mesmos. É acreditar que conseguimos ser bons e suficientes sem a presença de Deus. Que as nossas obras podem ocupar o lugar que pertence somente à cruz, somente a Ele, sabe? Mas Paulo, ele nos lembra na carta de Romanos que a salvação nunca foi conquistada por mérito. Ele sempre foi um presente de graça de Deus por nós. Talvez hoje você tenha pensado em que já pecou demais, em que Deus não te quer de volta, em que Deus não vai te perdoar. Isso é mentira do diabo, sabe? Repreenda. Ou talvez hoje você viva corretamente, mas sem perceber, você tenha começado a confiar demais na sua própria justiça e não na graça do Senhor Jesus Cristo.
Romanos, ele corrige esses dois pensamentos. Entenda, ninguém é salvo por pecar de menos. Somos salvos porque Jesus fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer sozinhos, na cruz, sabe? Todos estão na mesma condição. Não existe isso de nível. Todos nós somos iguais. Todos dependemos da graça dele, da graça de Deus. Deus, ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas que reconhecem a sua necessidade nele. A verdadeira transformação começa quando nós deixamos o ego de lado, sabe? E começamos a confiar em Deus e não em si. Sabe? Reconheça que Deus é na sua vida e sem Ele nós não somos nada. Porque quando o orgulho ele perde espaço, a graça encontra um coração disposto a recebê-la. Aleluia! E quando você reconhece que Cristo é o centro da nossa vida, descobrimos que nunca fomos suficientes, mas sempre fomos profundamente amado por Ele. O orgulho nos faz acreditar que precisamos menos de Deus. A graça lembra que sem Cristo ninguém permanece de pé. Reconheça Deus na sua vida, amém? Precisamos reconhecer que Cristo é o nosso Salvador e sem Ele não somos nada. Bom, eu espero que este devocional tenha te ajudado de alguma forma, aberto os teus olhos. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir. Um beijo e até mais.